Um milionário entediado troca o conforto de seu carro particular pelo desconforto de um ônibus lotado. Entre os passageiros, uma mulher simples segura uma sacola como se fosse um tesouro. O contraste entre suas realidades o desconcerta e o atrai de forma inexplicável. E daquele encontro improvável nasce uma conexão que desafia tudo o que ele conhecia. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. A chuva castigava São Paulo naquela manhã cinzenta de outono, transformando as ruas da metrópole em rios e os passos apressados em respingos. Para Antônio Carlos Ramalho, 47 anos, aquele era apenas mais um dia em que o céu chorava por ele. Dono da construtora Ramalho, uma das maiores do país, especializada em empreendimentos de luxo, ele observava pela janela de seu apartamento na Avenida Paulista o movimento das pessoas lá embaixo, pequenas como formigas, protegendo-se como podiam do temporal. Algo diferente aconteceu naquele dia. O motorista particular de Antônio Carlos havia ligado avisando que sofrera um pequeno acidente a caminho de buscá-lo. Nada grave, mas o suficiente para que o veículo precisasse ser rebocado para a oficina. Em circunstâncias normais, o empresário simplesmente chamaria um táxi ou um carro por aplicativo. Mas um impulso inexplicável, talvez nascido do tédio ou de um cansaço existencial que nem mesmo ele compreendia, fez com que decidisse pegar um ônibus. Um ônibus? O senhor tem certeza, Dr. Antônio? Perguntou Mariana, sua secretária ao telefone, com a voz carregada de espanto. Tenho. Não se preocupe, vou pegar o ônibus até o escritório. Remarca as reuniões da manhã, por favor. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Vestiu um sobretudo preto sobre o terno italiano feito sob medida, pegou um guarda-chuva que mal se lembrava de ter usado e saiu. O ponto de ônibus estava lotado, pessoas comuns, trabalhadores e estudantes. Antônio sentiu-se deslocado como um peixe fora d'água. Havia anos que não utilizava o transporte público, desde os tempos da faculdade, quando ainda era apenas um estudante de engenharia com sonhos maiores que o bolso. Agora, bilionário, dono de uma das maiores construtoras do Brasil, ali estava ele, esperando o ônibus como qualquer cidadão comum. Foi quando a viu pela primeira vez. Cabelos castanhos ondulados presos em um coque simples, olhos grandes e expressivos, de um verde profundo que contrastava com sua pele morena. Não era uma beleza hollywoodiana, daquelas que estampam capas de revistas. Era uma beleza real, genuína, de quem não tem tempo para se produzir, mas carrega no rosto a marca de uma vida intensa. Carregava uma sacola de pão simples, dessas de padaria de bairro, e a protegia da chuva como se ali estivesse o maior tesouro do mundo. Usava roupas simples, calça jeans, uma blusa branca básica e, por cima, um casaco de malha um pouco gasto nas mangas. Seus sapatos eram baixos, práticos, de quem passa muito tempo em pé. O ônibus chegou, e na confusão para entrar, Antônio e a mulher acabaram sentados lado a lado. Ela segurava a sacola de pães no colo com um cuidado que intrigou o empresário. São pães especiais? Ele perguntou, num impulso que nem ele mesmo entendeu. Ela o encarou por um momento, como se estivesse avaliando se aquele homem de terno caro realmente estava falando com ela. São para o seu Olavo, respondeu com um sorriso tímido. Ele tem 93 anos e adora pão francês fresquinho. Sou cuidadora dele. Cuidadora? Perguntou Antônio, genuinamente interessado. Sim, cuido de idosos. O seu Olavo é meu paciente há 4 anos, ela explicou. E seus olhos brilharam ao falar do idoso. Ele foi professor de literatura na USP durante toda a vida. Tem histórias incríveis. Havia algo na forma como ela falava, na delicadeza com que tratava aquela simples sacola de pães que tocou Antônio profundamente. Em seu mundo de negócios milionários, contratos e reuniões intermináveis, ele havia se esquecido de como era o calor humano, o cuidado genuíno com o outro. Meu nome é Antônio, ele disse, estendendo a mão. Sou Helena, ela respondeu apertando a mão dele com firmeza surpreendente. Helena Alves. Aquele simples toque de mãos gerou uma corrente elétrica que percorreu o corpo de Antônio. Há quanto tempo não sentia isso? Talvez nunca. Seu casamento com Cristina havia sido mais um arranjo de conveniência social e empresarial
do que uma união por amor. 12 anos de uma relação fria, calculada, que terminou há 3 anos quando ela o trocou por um empresário mais jovem e mais rico. O ônibus freou bruscamente e Helena quase deixou a sacola de pães cair. Antônio a ajudou a segurar. Obrigada, ela disse, e seus olhos encontraram os dele por um breve momento. Naquele instante, algo mudou dentro do empresário, como se um interruptor tivesse sido ligado em seu peito, iluminando um cômodo que esteve às escuras por anos. O ônibus seguiu seu trajeto pela cidade caótica. Os dois conversaram sobre trivialidades, o tempo, o trânsito de São Paulo, os bairros por onde passavam. Helena contou que morava em Perdizes, em um pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova, Juliana, que cursava enfermagem. Antônio ouviu, fascinado pela simplicidade e pela alegria com que ela falava de sua vida modesta. Quando chegou seu ponto, Helena se despediu com um sorriso. Foi um prazer conhecê-lo, Antônio. Tenha um bom dia. Ele a observou descer do ônibus, a sacola de pães protegida da chuva sob o casaco, e sentiu uma estranha melancolia, como se algo precioso tivesse saído de sua vida tão rapidamente quanto entrou. Nos dias seguintes, Antônio não conseguia tirar Helena de seus pensamentos. A imagem dela, seu sorriso sincero, a forma como falava com carinho de seu paciente idoso, tudo isso o perseguia. "O que houve com você, chefe?" perguntou Jorge, seu amigo de infância e agora diretor financeiro da construtora. "Está no mundo da lua." "Nada não", respondeu Antônio, mas seu tom não convenceu. Na sexta-feira tomou uma decisão impulsiva. Dispensou o motorista novamente e foi até o mesmo ponto de ônibus, no mesmo horário. Por um golpe de sorte, ou talvez destino, Helena estava lá com sua sacola de pães. "Oi", ele disse aproximando-se. Ela o olhou surpresa. E então sorriu. "O empresário do ônibus", disse com um tom brincalhão. "O que faz aqui de novo?" "Meu motorista teve outro problema", mentiu, sentindo-se imediatamente culpado. Helena riu, um som cristalino que aqueceu o coração de Antônio. "Você deveria pensar em contratar outro", sugeriu ela, entrando no ônibus que acabara de chegar. Sentaram-se juntos novamente, e a conversa fluiu ainda mais facilmente que da primeira vez. Antônio contou um pouco sobre seu trabalho, omitindo detalhes que pudessem revelar sua verdadeira condição financeira. Helena falou mais sobre seu Olavo e os outros idosos de quem cuidava em dias alternados. "Sempre quis fazer algo diferente", ela confessou. "Abrir uma padaria comunitária, daquelas que oferecem cursos para jovens do bairro, que seja um ponto de encontro, sabe? Mas isso é só um sonho." "Por que seria só um sonho?" perguntou ele. "Dinheiro", ela respondeu, com um dar de ombros resignado, ou melhor, a falta dele. Antônio sentiu um ímpeto de dizer que poderia ajudá-la, que tinha dinheiro suficiente para abrir 10 padarias se ela quisesse. Mas conteve-se. Algo lhe dizia que Helena não era o tipo de pessoa que aceitaria esse tipo de ajuda, especialmente de alguém que acabara de conhecer. Quando chegou a hora de ela descer, Antônio tomou coragem. "Helena, você aceitaria tomar um café comigo qualquer dia desses?" Ela hesitou por um momento, e ele temeu que fosse recusar. "Por que não?" respondeu finalmente. "Mas teria que ser perto da casa do seu Olavo. Não posso me afastar muito durante meu horário de trabalho." Trocaram números de telefone, e Antônio sentiu-se ridiculamente feliz, como um adolescente que acabou de conseguir o contato de sua paixão de escola. O café aconteceu 3 dias depois, em uma pequena padaria perto da casa de seu Olavo, em Pinheiros. Era um lugar simples, aconchegante, muito diferente dos restaurantes de luxo que Antônio frequentava. Mas havia algo de genuíno ali, no cheiro de pão fresco, no barulho das xícaras, nas conversas ao redor. Helena chegou pontualmente, vestindo um vestido simples de algodão florido e uma jaqueta jeans. Estava linda de uma forma natural que fez o coração de Antônio acelerar. "Conseguiu se livrar do seu motorista problemático hoje?" Ela brincou, sentando-se à mesa. Ele sorriu, ainda mantendo a farsa. "Na verdade, decidi vir de táxi." A conversa fluiu por horas. Antônio descobriu que Helena tinha 32 anos. Era natural de Belo Horizonte e havia se mudado para São Paulo 10 anos atrás em busca de melhores oportunidades. Formou-se como técnica de enfermagem, mas acabou se especializando no cuidado de idosos,
área que descobriu amar. Falava da profissão com paixão, dos desafios e das alegrias de cuidar de pessoas em sua fase final da vida. Eles têm tanto para ensinar, ela disse. Tanta sabedoria, tantas histórias. É como ter acesso a uma biblioteca viva. Antônio, por sua vez, contou versões editadas de sua vida. Disse que trabalhava com construção, o que não era mentira, mas omitiu o tamanho e o prestígio de sua empresa. Falou da infância em Ribeirão Preto, dos pais já falecidos, do casamento fracassado. Surpreendeu-se com sua própria honestidade ao admitir: acho que nunca amei realmente minha ex-esposa. Foi um casamento de conveniência, sabe? Nossas famílias se conheciam. Tínhamos os mesmos amigos, frequentávamos os mesmos lugares. Helena o observava com aqueles olhos verdes penetrantes, como se pudesse ver além das palavras, direto para sua alma. E agora? O que você busca? Perguntou ela. A pergunta pegou Antônio desprevenido. O que ele buscava? Nunca havia parado para pensar nisso realmente. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mansões, carros, iates, viagens de luxo. Mas sentado ali naquela padaria simples, conversando com aquela mulher extraordinária em sua simplicidade, percebeu que nada disso importava. Acho que busco algo real, respondeu surpreso com sua própria sinceridade. Algo verdadeiro. O sorriso de Helena iluminou seu rosto. Ah, isso é um bom começo, ela disse, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Aquele toque tão simples, tão inocente, enviou ondas de calor pelo corpo de Antônio. Havia anos que não se sentia assim, vivo, presente, conectado. Quando se despediram, combinaram de se encontrar novamente. E assim começou uma rotina de cafés, passeios pelo parque, conversas que se estendiam por horas. Antônio descobriu-se completamente encantado por Helena, por sua simplicidade, sua generosidade, sua forma de ver o mundo. Mas uma sombra pairava sobre aquela nascente felicidade. A mentira inicial, a omissão sobre quem realmente era, crescia como uma barreira invisível entre eles. Quanto mais se aproximavam, mais difícil se tornava contar a verdade. E Antônio temia, mais do que qualquer coisa, que ao revelar sua verdadeira identidade, perdesse aquilo que estava começando a significar tudo para ele. O que ele não sabia era que outras forças já se moviam para complicar ainda mais aquela história. Cristina Mendes, sua ex-esposa, havia retornado recentemente de uma temporada em Paris e estava decidida a recuperar a posição social que perdera com o divórcio. E seus olhos ambiciosos já haviam detectado a mudança no comportamento do ex-marido, os horários estranhos, os sorrisos inesperados. Descobri algo muito interessante sobre Antônio, ela disse a uma amiga durante um almoço no Fasano. Parece que nosso grande empresário está se misturando com a plebe. Seu sorriso não alcançava os olhos frios, calculistas. E isso pode ser exatamente o que eu preciso para voltar ao jogo. O mês de maio avançava, e com ele, o relacionamento entre Antônio e Helena florescia como as ipês que começavam a colorir as avenidas de São Paulo. Encontravam-se quase diariamente agora, sempre em lugares simples que não despertassem suspeitas sobre a verdadeira condição financeira de Antônio. Cafeterias de bairro, praças públicas, uma livraria antiga no centro da cidade. Eram espaços onde o empresário, acostumado ao luxo, redescobria o prazer das coisas simples. Em uma tarde de domingo, Antônio convidou Helena para conhecer a casa de seu Olavo, o idoso de quem ela tanto falava. Hesitante no início, ela acabou concordando. Ele está sempre me perguntando sobre o rapaz do ônibus, explicou rindo. Acho que ficou curioso. A residência de seu Olavo ficava em uma rua arborizada de Alto de Pinheiros, uma casa antiga, mas bem conservada, com um jardim meticulosamente cuidado. Ao entrarem, Antônio foi recebido pelo cheiro de livros antigos e pelo som suave de um LP de cartola tocando ao fundo. Então este é o famoso Antônio, disse seu Olavo, um senhor de cabelos brancos e postura ereta, estendendo uma mão enrugada, mas firme. Helena não para de falar de você. Seu Olavo, protestou Helena, corando. O idoso riu, um som rouco e caloroso. Perdão, minha querida, mas é a verdade. Além disso, um velho como eu tem certos privilégios, como o de ser indiscreto ocasionalmente.
Antônio gostou instantaneamente daquele senhor. Durante as horas que se seguiram, conversaram sobre literatura, história, música. Seu Olavo tinha um conhecimento enciclopédico e um humor afiado. Quando Helena foi à cozinha preparar um chá, o idoso baixou a voz. "Ela é especial, não é?" perguntou com um olhar perspicaz. "Muito", respondeu Antônio sinceramente. "Cuide bem dela", disse seu Olavo, agora com seriedade. "Helena tem um coração enorme, mas já sofreu demais. O ex-noivo era um canalha que a abandonou quando descobriu que a família dela não tinha dinheiro como ele pensava. A informação pegou Antônio de surpresa. Helena nunca havia mencionado um ex-noivo, ou qualquer relacionamento passado. A ideia de que alguém pudesse tê-la magoado despertou nele um sentimento protetor que não sabia possuir. "Não se preocupe, seu Olavo", garantiu. "Jamais a magoaria." O idoso o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. "Bom", disse finalmente, "porque se o fizer velho ou não, encontrarei um jeito de fazê-lo pagar." A ameaça foi dita com um sorriso, mas Antônio não duvidou da seriedade por trás dela. Quando saíram da casa de seu Olavo, já era noite. Antônio sugeriu que pedissem um táxi, mas Helena preferiu caminhar até o ponto de ônibus. "Gosto de andar pela cidade, especialmente à noite", explicou. "Há algo mágico em São Paulo quando as luzes se acendem." Caminharam lado a lado, os braços ocasionalmente se tocando, enviando arrepios pela espinha de Antônio. Havia uma tensão no ar, uma expectativa que nenhum dos dois ousava nomear. "Seu Olavo gostou de você", disse Helena, quebrando o silêncio. "Ele não costuma gostar de muitas pessoas." "Eu também gostei dele", respondeu Antônio. "É fácil ver por que você fala dele com tanto carinho." Helena sorriu, aquele sorriso que agora era a coisa favorita de Antônio no mundo. "Ele é como um avô para mim. Minha família está toda em Minas. Sinto falta deles." "Por que não os visita mais frequentemente?" Helena deu de ombros. "Trabalho, falta de dinheiro. A vida adulta é complicada, não é?" Antônio sentiu novamente o impulso de oferecer ajuda financeira, de dizer que poderia comprar passagens de avião para ela visitar a família sempre que quisesse. Mas conteve-se. O comentário de seu Olavo sobre o ex-noivo ainda ecoava em sua mente. A última coisa que queria era que Helena pensasse que estava tentando comprá-la de alguma forma. Quando chegaram ao ponto de ônibus, ficaram em silêncio por um momento, olhando-se. Antônio reuniu coragem e, lentamente, inclinou-se na direção dela. Helena não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, gentil, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Helena o olhava com uma mistura de alegria e confusão. "Isso é loucura", sussurrou. "Nos conhecemos há tão pouco tempo." "Mas parece que te conheço há uma vida inteira", respondeu Antônio, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade daquelas palavras. Ela sorriu, tocando o rosto dele com delicadeza. "Também sinto isso." O ônibus chegou, quebrando o momento. Helena deu-lhe um último beijo rápido e subiu. Antônio ficou parado no ponto, observando o veículo se afastar, sentindo-se ao mesmo tempo completamente feliz e terrivelmente angustiado. A mentira sobre sua vida pesava cada vez mais. Sabia que precisava contar a verdade a Helena, e logo. Na manhã seguinte, Antônio chegou ao escritório da construtora Ramalho com uma energia renovada. Sua secretária, Mariana, notou imediatamente a mudança. "Bom dia, Dr. Antônio", disse ela com um sorriso curioso. "O senhor está diferente." "Diferente como, Mariana?" perguntou ele enquanto pegava sua agenda. "Mais leve. Há anos não o vejo sorrir assim." Antônio não pôde negar. Sentia-se mais leve, mais vivo do que jamais se sentira. Mesmo as reuniões intermináveis e os problemas com fornecedores pareciam menos estressantes. Pensava constantemente em Helena, em como contaria a verdade, em como seria sua reação. No fim da tarde recebeu uma visita inesperada. Cristina, sua ex-esposa, entrou em seu escritório sem se anunciar, como costumava fazer nos tempos em que eram casados. "Antônio, querido", disse ela, com aquele sorriso calculado que ele conhecia tão bem. "Quanto tempo?" Cristina estava deslumbrante, como sempre. Alta, loira, com um vestido de grife que valorizava sua figura esbelta.
Mas Antônio, que um dia havia sido enfeitiçado por aquela beleza, agora só conseguia compará-la desfavoravelmente com a beleza natural e simples de Helena. "O que quer, Cristina?" perguntou, direto. Não tinha paciência para jogos. Ela fingiu ofender-se. "Essa é maneira de tratar uma velha amiga? Só vim ver como está." Antônio ergueu uma sobrancelha cético. "Estou ótimo, como pode ver. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer." Cristina não se moveu. Em vez disso, aproximou-se da mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente, em uma posição que sabia ser provocante. "Ouvi dizer que anda frequentando lugares inusitados." O coração de Antônio acelerou. "Não sei do que está falando." "Não? Ônibus públicos, cafeterias de bairro, livrarias empoeiradas." Ela listou com um sorriso malicioso. "E sempre na companhia de uma certa cuidadora de idosos." Antônio sentiu o sangue gelar em suas veias. Como Cristina sabia sobre Helena? "Você está me espionando?" perguntou furioso. Ela riu, um som frio, sem alegria. "Por favor, Antônio, São Paulo é uma cidade grande, mas os círculos sociais são pequenos. As pessoas comentam." Ele se levantou, contornando a mesa para encará-la. "Fique longe dela, Cristina. Estou falando sério." A advertência só pareceu diverti-la ainda mais. "Oh, então é verdade. O poderoso Antônio Ramalho está apaixonado por uma simples cuidadora." "Que romântico!" Sua voz pingava sarcasmo. "Minha vida pessoal não é da sua conta," disse ele entre dentes. "Aí é que você se engana, querido," respondeu ela, aproximando-se perigosamente. "Tudo o que afeta a construtora Ramalho é da minha conta. Ou você esqueceu que ainda tenho ações da empresa? E o que você acha que seus sócios, seus clientes, vão pensar quando souberem que você está se envolvendo com alguém tão abaixo do seu nível?" As palavras dela o atingiram como um soco, não pelo que implicavam sobre ele, mas pelo desprezo com que se referiam a Helena. "Saia do meu escritório", ordenou, com uma voz gelada que não deixava margem para discussão. Cristina deu um passo para trás, mas seu sorriso não vacilou. "Como quiser. Mas pense no que eu disse, Antônio. Algumas diversões são aceitáveis, mas não confunda isso com algo sério. Você tem uma imagem a zelar." Depois que ela saiu, Antônio afundou-se em sua cadeira, a mente fervilhando. A ameaça implícita nas palavras de Cristina era clara. Ela faria de tudo para afastá-lo de Helena, usaria todas as armas que tivesse. Ele pegou o telefone e digitou o número de Helena, mas parou antes de completar a chamada. O que diria a ela? Que sua ex-esposa, que ela nem sabia que existia, estava ameaçando seu relacionamento? Que ele era, na verdade, um dos homens mais ricos de São Paulo, e não um simples funcionário de construtora como havia dado a entender? Colocou o telefone de lado, sentindo-se derrotado. Precisava contar a verdade a Helena, mas agora temia ainda mais sua reação. E se ela pensasse que ele estivera brincando com ela esse tempo todo? E se o rejeitasse ao descobrir quem ele realmente era? Na manhã seguinte, Antônio decidiu que não podia mais adiar a conversa. Ligou para Helena e convidou-a para jantar. "Jantar?" ela repetiu, soando surpresa. "Isso é novidade." "Sim, quero levá-la a um lugar especial", disse ele, reunindo coragem. "Há algo importante que preciso te contar." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Parece sério", comentou Helena finalmente, com um tom preocupado. "É importante", respondeu Antônio, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas não é nada com que você deva se preocupar." "Está bem", concordou ela, ainda soando apreensiva. "Onde nos encontramos?" Antônio deu o endereço de um restaurante no Jardim Paulista, um lugar elegante, mas não ostentativo, onde poderiam conversar com privacidade. Combinaram de se encontrar às 8 da noite. Durante todo o dia, Antônio ensaiou mentalmente o que diria. Como explicaria a mentira inicial sem parecer manipulador? Como faria Helena entender que seus sentimentos por ela eram genuínos, apesar da farsa? Chegou ao restaurante meia hora antes do combinado, nervoso como nunca estivera antes de uma reunião de negócios. Pediu uma garrafa de vinho tinto, o favorito de Helena, e esperou. 8h, 8h15, 8h30. Helena não aparecia. Antônio ligou para seu celular, mas caía direto na caixa postal. A preocupação começou a substituir o nervosismo.
Não era do feitio de Helena se atrasar, muito menos deixar de atender o telefone. Às 9, quando estava prestes a ir procurá-la, recebeu uma mensagem. Desculpe, não posso ir, não me procure mais. Antônio olhou para a tela do celular, incrédulo. O que havia acontecido? Por que Helena dizia aquilo? Tentou ligar novamente, mas continuava caindo na caixa postal. Em desespero, pagou a conta e dirigiu-se ao apartamento de Helena em Perdizes. Nunca havia estado lá antes. Ela sempre fora reservada sobre seu espaço pessoal, mas sabia o endereço. O prédio era simples, um edifício antigo de classe média baixa. Antônio tocou o interfone do apartamento 302, o coração batendo acelerado. Ninguém atendeu. Insistiu várias vezes, sem sucesso. Uma senhora idosa que saía do prédio o observava com curiosidade. "Procurando a Helena?" perguntou ela. "Sim", respondeu Antônio, aliviado por encontrar alguém que a conhecia. "A senhora sabe se ela está em casa?" "Saiu há pouco com a irmã", informou a senhora. Pareciam com pressa. A menina estava chorando. A informação só aumentou a preocupação de Antônio. Helena chorando? O que poderia ter acontecido? "A senhora sabe para onde foram?" A idosa negou com a cabeça. "Não, meu filho, mas se quiser deixar um recado, posso entregar quando voltarem." Antônio hesitou. O que poderia dizer em um recado que explicasse a situação? "Obrigado, mas vou tentar encontrá-la em outro lugar." Saiu do prédio, mais confuso do que quando chegara. Tentou pensar em todos os lugares onde Helena poderia estar. A casa de seu Olavo? Talvez. Era o único lugar que conhecia associado a ela. Chegando à residência do idoso, Antônio tocou a campainha repetidas vezes, até que uma luz se acendeu e seu Olavo abriu a porta, vestindo um roupão e com expressão irritada. "Antônio?" perguntou surpreso. "São quase 10 da noite." "Desculpe incomodá-lo, seu Olavo, mas estou procurando Helena, é urgente." A expressão do idoso mudou de irritação para preocupação. "Helena não está aqui. Na verdade, ligou mais cedo cancelando o plantão de amanhã. Disse que precisava resolver alguns problemas pessoais." "Que problemas?" pressionou Antônio. Seu Olavo deu de ombros. Não entrou em detalhes, mas pareceu abalada. Antônio sentiu um nó no estômago. Algo grave havia acontecido. Algo que fez Helena cancelar não apenas o jantar com ele, mas também seu compromisso profissional com seu Olavo. "Se ela entrar em contato, por favor, diga que preciso falar com ela", pediu. "É importante." Seu Olavo assentiu, observando-o com atenção. "Vocês brigaram?" "Não", respondeu Antônio, sinceramente confuso. "Pelo menos não que eu saiba." O idoso pareceu refletir por um momento. "Antônio, posso lhe fazer uma pergunta?" "Claro." "Você tem sido completamente honesto com Helena?" A pergunta atingiu Antônio como um tiro. Seu Olavo havia percebido algo? Sabia quem ele realmente era? "Por que pergunta isso?" desviou. O idoso suspirou. "Helena já foi magoada antes por alguém que escondia quem realmente era. Ela é forte, mas também é sensível. Se você está escondendo algo dela, talvez seja a hora de contar a verdade." As palavras de seu Olavo fizeram Antônio gelar. Seria possível que Helena tivesse descoberto a verdade sobre ele? Que alguém tivesse contado a ela quem ele realmente era? A imagem de Cristina em seu escritório, com aquele sorriso malicioso, surgiu em sua mente. Seria possível? "Obrigado, seu Olavo", disse já se afastando. "Vou continuar procurando por ela." "Boa sorte", respondeu o idoso. "E Antônio, seja lá o que estiver acontecendo, lembre-se de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho." Antônio assentiu e voltou para seu carro. Sentado ali, tentou ligar para Helena mais uma vez, sem sucesso. A sensação de impotência o consumia. Como a encontraria em uma cidade do tamanho de São Paulo? E mesmo que a encontrasse, o que diria para fazê-la ouvi-lo? Foi então que seu celular tocou. Por um momento seu coração saltou pensando que pudesse ser Helena, mas era um número desconhecido. Atendeu, esperançoso. "Alô? Senhor Ramalho?" perguntou uma voz feminina jovem que ele não reconheceu. "Sim, quem fala?" "Aqui é Juliana, irmã da Helena." Antônio sentiu uma onda de alívio. "Juliana, graças a Deus, estou procurando por Helena. Ela está bem?"
Houve uma pausa do outro lado da linha. Não, ela não está bem, respondeu Juliana com frieza. Graças a você. Graças a mim? Repetiu Antônio, confuso. O que aconteceu? Por favor, preciso falar com ela. Ela não quer falar com você, disse Juliana firmemente. E honestamente não a culpo. Como pôde fazer isso com ela? Brincar com os sentimentos dela desse jeito? Antônio sentiu um peso no peito. Juliana, por favor, me diga o que aconteceu. Não sei do que você está falando. Outra pausa. Você realmente vai fingir que não sabe? Juro que não sei. Por favor, me explique. Juliana suspirou profundamente. Hoje à tarde, uma mulher procurou Helena no trabalho. Linda, elegante, com joias caras. Disse ser Cristina Ramalho, sua esposa. O mundo de Antônio desabou com aquelas palavras. Cristina. Ela havia procurado Helena. Havia se apresentado como sua esposa, não ex-esposa. Cristina é minha ex-esposa, explicou rapidamente. Estamos divorciados há 3 anos, ela está mentindo. Ela mostrou fotos, Antônio, continuou Juliana, ignorando sua explicação. Fotos de vocês dois em eventos sociais recentes. Disse que você tem esse fetiche de se aproximar de mulheres de classe baixa para se divertir, que não é a primeira vez que faz isso. Antônio sentiu náuseas. Cristina havia manipulado a situação perfeitamente, usando fotos antigas, provavelmente editadas para parecerem recentes. E o pior de tudo, havia tocado exatamente no ponto fraco de Helena, seu medo de ser usada, de ser vista como inferior. Isso é uma mentira, Juliana, disse desesperado. Sim, escondi de Helena quem eu realmente era, que sou dono da construtora, não apenas um funcionário. Tive medo que ela me julgasse pelo meu dinheiro. Mas nunca, jamais quis magoá-la ou brincar com seus sentimentos. Estou apaixonado pela sua irmã. Difícil acreditar depois do que vimos hoje, respondeu Juliana, mas seu tom havia suavizado um pouco. Aquela mulher tinha respostas para tudo. Sabia detalhes da vida da Helena, coisas que só você poderia ter contado a ela. O horror de Antônio aumentou. Cristina havia se preparado meticulosamente para aquela sabotagem. Provavelmente havia contratado um investigador particular para levantar informações sobre Helena. Juliana, por favor, me diga onde Helena está. Preciso explicar pessoalmente, olhando nos olhos dela. Ela não quer te ver, Antônio. Está destruída. Acha que foi usada, humilhada. Mas nada disso é verdade, exclamou ele desesperado. Talvez, concedeu Juliana. Mas a verdade é que você mentiu sobre quem era desde o início. Como ela pode confiar em você agora? A pergunta atingiu Antônio profundamente, porque sabia que Juliana tinha razão. Havia construído seu relacionamento com Helena sobre uma mentira. Mesmo que suas intenções fossem boas, havia errado. O que posso fazer? Perguntou quase implorando. Por favor, Juliana, ajude-me. Amo sua irmã. Houve um longo silêncio. Não sei se há algo que possa fazer agora, respondeu finalmente. Helena decidiu voltar para Belo Horizonte por um tempo. Vai ficar na casa dos nossos pais. Quando ela vai? Amanhã de manhã. Nosso tio está vindo buscá-la de carro. Antônio sentiu uma pontada de esperança. Ainda havia tempo. Juliana, preciso de um favor. Não conte a Helena sobre essa ligação. Vou encontrar um jeito de falar com ela antes que parta, de explicar tudo. Mais silêncio. Não sei, Antônio. Por favor, insistiu ele. Sua irmã merece saber a verdade, toda a verdade, antes de tomar uma decisão. Juliana suspirou novamente. Está bem, não vou contar sobre essa ligação, mas também não vou ajudá-lo a encontrá-la. Justo, concordou Antônio. Obrigado, Juliana. Após desligar, Antônio permaneceu no carro por um longo tempo pensando. Cristina havia jogado sujo, muito sujo, e agora ele precisava encontrar uma forma de consertar o estrago. Helena pensava que havia sido usada, humilhada, e, em certa medida, ela tinha razão em se sentir assim. Ele havia escondido uma parte importante de quem era. Mas uma coisa era certa. Não deixaria que Cristina destruísse a melhor coisa que havia acontecido em sua vida. Encontraria Helena antes que ela partisse para Minas Gerais e contaria toda a verdade, sem omissões. E então, seria decisão dela se poderia perdoá-lo ou não. Com essa resolução,
Ligou o carro e dirigiu de volta para casa, já elaborando um plano. Precisaria da ajuda de Jorge, seu amigo e diretor financeiro, e talvez até de seu Olavo. Mas encontraria um jeito. Tinha que encontrar. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina e melancólica que combinava perfeitamente com o estado de espírito de Antônio. Ele mal havia dormido, passando a noite em claro, alternando entre ligar para o celular de Helena, que continuava desligado, e planejar como encontrá-la antes que partisse para Belo Horizonte. Às 6 da manhã já estava de pé, vestido e pronto para a ação. Ligou para Jorge, acordando-o. Antônio, aconteceu alguma coisa? Perguntou o amigo com voz sonolenta. Preciso da sua ajuda, Jorge. É uma emergência pessoal. Em poucas palavras, explicou a situação. Jorge, que conhecia Cristina bem demais e sabia do que ela era capaz, não questionou. O que precisa que eu faça? Quero que vá ao prédio de Helena em Perdizes. Fique observando discretamente. Se vir alguém saindo com malas, me avise imediatamente. Preciso interceptá-la antes que parta. Considere feito, respondeu Jorge. E quanto a você? Vou resolver algumas coisas primeiro. Preciso estar preparado quando a encontrar. Após desligar, Antônio fez outra ligação, desta vez para seu Olavo. Apesar do horário, o idoso atendeu prontamente. Seu Olavo, desculpe ligar tão cedo, mas preciso de sua ajuda. É sobre Helena, imagino, respondeu o idoso soando totalmente desperto. Sim, ela está sofrendo por causa de um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Repetiu seu Olavo com ceticismo, ou consequência de suas próprias ações. Antônio respirou fundo. Sabia que o idoso tinha razão de desconfiar. Ambos, admitiu. Cometi um erro ao não contar a Helena quem realmente sou. Mas o que ela acredita agora, que estava brincando com seus sentimentos, que sou casado, isso é uma mentira cruel arquitetada pela minha ex-esposa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Continue, disse seu Olavo finalmente. Antônio explicou tudo. Quem realmente era, como conheceu Helena, porque escondeu a verdade, e o que Cristina havia feito. Já entendo, disse seu Olavo quando ele terminou. E agora quer minha ajuda para encontrá-la antes que vá embora. Sim, ela confia no senhor. Se puder falar com ela, convencê-la a me ouvir. Não vou convencê-la de nada, Antônio, interrompeu o idoso firmemente. Helena é uma mulher adulta, capaz de tomar suas próprias decisões. O que posso fazer é dar a ela todos os fatos, para que decida com conhecimento de causa. É tudo o que peço, concordou Antônio. Muito bem. Helena me ligou ontem à noite para se despedir. Disse que passaria aqui hoje pela manhã para deixar alguns livros que havia emprestado. Deve chegar por volta das 8. O coração de Antônio acelerou. Era sua chance. Posso encontrá-la aí? Pode, respondeu seu Olavo, mas não garanto que ela aceite falar com você. Compreendo. Estarei aí às 7h30. Desligou, sentindo uma mescla de ansiedade e esperança. Havia uma chance, pequena que fosse, de corrigir o erro antes que fosse tarde demais. Às 7h30 em ponto, Antônio estacionou seu carro discretamente a uma quadra da casa de seu Olavo. Não queria que Helena o visse e decidisse não parar. Caminhou até a casa do idoso sob a chuva fina, sentindo cada gota como uma pequena agulha contra sua pele tensa. Seu Olavo o recebeu com uma expressão séria. Ela ainda não chegou, informou, conduzindo-o à sala. Obrigado por fazer isso, disse Antônio, sentando-se. O idoso o estudou por um momento. Não estou fazendo por você, Antônio. Estou fazendo por Helena. Ela merece saber a verdade antes de tomar uma decisão tão drástica. Antônio assentiu, grato mesmo assim. O senhor se importa muito com ela. Como com uma filha, confirmou seu Olavo. Foi a primeira cuidadora que me tratou como uma pessoa, não como um velho incômodo ou uma fonte de renda. Helena tem um dom especial. Eu sei, disse Antônio suavemente. É por isso que não posso deixá-la ir sem lutar. Seu Olavo inclinou-se para a frente. Posso perguntar-lhe algo, Antônio? Claro. O que exatamente sente por Helena? A pergunta pegou Antônio desprevenido, não por sua natureza, mas por sua simplicidade direta. O que sentia por Helena? Era uma pergunta que ele mesmo vinha se fazendo nas últimas semanas. Amor, respondeu finalmente. Sei que pode parecer precipitado. Nos conhecemos há pouco tempo.
mas nunca senti por ninguém o que sinto por ela. Helena me faz querer ser uma pessoa melhor. Quando estou com ela, não sou o empresário, o herdeiro, o homem rico. Sou apenas Antônio, um homem com defeitos, medos, sonhos. Ela me vê, realmente me vê, como ninguém jamais viu. Seu Olavo sorriu pela primeira vez desde que Antônio chegara. Isso soa muito parecido com o que chamamos de amor, sim. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram uma batida na porta. Seu Olavo levantou-se. Deve ser ela. Fique aqui, deixe-me falar com ela primeiro. Antônio assentiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido pela casa toda. Ouviu a porta se abrir, vozes abafadas, passos na entrada. Só vim deixar seus livros, dizia a voz de Helena soando exausta. Meu tio está esperando no carro, tenho que ir. Não pode tomar um café comigo antes? Apenas 5 minutos, Helena. Sentirei sua falta. Houve uma pausa. Está bem, concordou Helena, relutante. 5 minutos. Mais passos, agora se aproximando da sala. Antônio levantou-se, tenso. E então, ela estava lá, à porta, seus olhos verdes encontrando os dele com uma mistura de surpresa, dor e raiva. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, sua voz tremendo, virando-se para seu Olavo. Ele precisa falar com você, querida, explicou o idoso calmamente. E acho que você precisa ouvi-lo. Não temos nada para conversar, disse Helena, já recuando para a porta. Helena, por favor, implorou Antônio, dando um passo em sua direção. 5 minutos. É tudo o que peço. Depois, se ainda quiser ir embora, não a impedirei. Ela hesitou, olhando para seu Olavo, que assentiu encorajadoramente. 5 minutos, concordou finalmente, cruzando os braços defensivamente. Seu Olavo saiu discretamente da sala, deixando-os a sós. Helena permaneceu de pé, recusando-se a sentar, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. O que quer me dizer? Perguntou com frieza. Que foi tudo um mal-entendido, que sua esposa está mentindo? Ex-esposa, corrigiu Antônio suavemente. E sim, ela está mentindo. Estamos divorciados há 3 anos, Helena. Ela soltou uma risada amarga. E as fotos também são mentira? Provavelmente são antigas ou manipuladas para parecerem recentes. Cristina é especialista em manipulação, acredite. Helena balançou a cabeça incrédula. Por que ela faria isso? Por que se daria ao trabalho? Porque está com raiva, com ciúmes e porque ainda tem ações na minha empresa. Teme perder influência se eu me envolver seriamente com alguém. Sua empresa? Repetiu Helena com um olhar penetrante. Então é verdade que você é dono da construtora, não apenas um funcionário, como me disse? Antônio respirou fundo. Era agora ou nunca. A verdade, toda a verdade. Sim, sou dono da construtora Ramalho, uma das maiores do país. Helena fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o golpe. E quão rico você é exatamente? A pergunta o pegou desprevenido. Isso importa? Importa para entender a magnitude da mentira, respondeu ela, abrindo os olhos novamente, agora brilhantes de lágrimas contidas. Quero saber quanto você escondeu de mim. Antônio hesitou, mas sabia que devia honestidade total a ela agora. Meu patrimônio pessoal está estimado em cerca de 2 bilhões de reais. Helena empalideceu, apoiando-se na parede mais próxima. Bilhões, repetiu quase em um sussurro. E por que exatamente alguém como você se interessaria por alguém como eu? Uma simples cuidadora de idosos, sem dinheiro, sem influência, sem nada para oferecer a não ser o coração mais puro e a alma mais bela que já conheci. Completou Antônio, dando mais um passo em sua direção. Helena, eu menti sobre meu dinheiro, sobre minha posição, sim. Mas nunca, jamais menti sobre o que sinto por você. Desde o primeiro momento, quando a vi naquele ponto de ônibus, protegendo uma simples sacola de pães como se fosse um tesouro, soube que havia algo especial em você. Então por que mentir? Perguntou ela, uma lágrima finalmente escapando e deslizando por sua bochecha. Por que não confiar em mim desde o início? Antônio sentiu seu próprio coração se apertar ao vê-la chorar. Porque tive medo, admitiu, com total honestidade. Medo de que, se soubesse quem eu realmente era, me tratasse diferente. De que visse apenas o dinheiro, a posição, como tantos outros fizeram antes. Ou pior,
que se afastasse por achar que éramos de mundos incompatíveis. Então preferiu me enganar, constatou Helena com amargura. Construir um relacionamento baseado em mentiras. Não foi assim, protestou Antônio desesperado. Nunca menti sobre quem sou como pessoa, sobre meus sentimentos, meus valores. Apenas omiti minha condição financeira. Foi errado, eu sei, e me arrependo profundamente. Se pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompeu Helena. O que está feito, está feito. Sim, concordou ele derrotado. Mas ainda podemos seguir em frente, Helena. Juntos, se você puder me perdoar. Ela o encarou longamente, seus olhos verdes estudando cada centímetro de seu rosto, como se buscasse algo. Como posso confiar em você agora? Como posso saber que não há mais mentiras? Não posso provar isso com palavras, respondeu Antônio sinceramente. Só com ações, com tempo. Tudo o que peço é uma chance de mostrar que sou digno da sua confiança, do seu amor. Helena desviou o olhar, passando as mãos pelo rosto para secar as lágrimas. Preciso pensar, Antônio. Isso é demais para processar agora. Entendo, disse ele, sentindo um fio de esperança. Pelo menos ela não estava recusando categoricamente. Você ainda vai para Belo Horizonte? Sim, respondeu ela firmemente. Preciso de distância, de tempo para pensar. Antônio assentiu, respeitando sua decisão, mesmo sentindo como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Posso ligar para você enquanto estiver lá? Helena hesitou e, por um momento, ele temeu que fosse dizer não. Pode, respondeu finalmente, mas não prometo atender. É justo, concordou ele, aliviado por esse pequeno consentimento. Helena, antes de ir, preciso que saiba de mais uma coisa. O quê? Te amo, disse simplesmente. Sei que pode parecer precipitado, talvez até oportunista neste momento, mas é a verdade, te amo, e farei o que for preciso para conquistar sua confiança novamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas outra vez. Eu queria poder dizer o mesmo agora, respondeu com voz embargada. Mas não sei mais o que sinto, Antônio. Preciso de tempo. Entendo, disse ele, o coração pesado, e esperarei o tempo que for necessário. Helena assentiu, depois se virou para a porta. Adeus, Antônio. Até breve, Helena, corrigiu ele suavemente. Ela parou por um instante, como se fosse dizer algo mais, mas apenas continuou caminhando. Momentos depois, Antônio ouviu a porta da frente se abrir e fechar. Seu Olavo retornou à sala, encontrando Antônio parado no mesmo lugar, olhando para a porta como se esperasse que Helena voltasse a qualquer momento. Ela foi? Perguntou o idoso. Sim, respondeu Antônio, sua voz soando distante até para seus próprios ouvidos. Para Belo Horizonte. Disse que precisa de tempo para pensar. Isso é bom, observou seu Olavo, sentando-se. Significa que não fechou a porta completamente. Acha que tenho chance? Perguntou Antônio, virando-se para encará-lo. O idoso considerou a pergunta por um momento. Acho que Helena tem um coração generoso, capaz de perdoar, mas também tem orgulho e foi profundamente ferida. Não será fácil reconquistar sua confiança. Farei o que for preciso, prometeu Antônio. Incluindo dar a ela o espaço e o tempo que pediu? Questionou seu Olavo com um olhar perspicaz. Antônio hesitou, então assentiu. Sim, mesmo isso. Mesmo que seja a coisa mais difícil que já tive que fazer. Bom, aprovou o idoso. Enquanto isso, sugiro que resolva o problema na raiz. Cristina, disse Antônio, entendendo imediatamente. Exatamente. Aquela mulher é perigosa, Antônio. Não desistirá facilmente. Eu sei, concordou ele, sentindo a raiva substituir momentaneamente a tristeza. E não permitirei que interfira mais na minha vida, ou na de Helena. Nos dias que se seguiram, Antônio mergulhou no trabalho como forma de distração. Falou com seus advogados sobre a possibilidade de comprar as ações de Cristina na empresa, mesmo que tivesse que pagar um preço acima do mercado. Queria cortá-la completamente de sua vida. Também respeitou o pedido de Helena por espaço. Enviou apenas uma mensagem por dia, curta, sem pressão. Bom dia, espero que esteja bem. Sinto sua falta. Passei pela padaria hoje e pensei em você. Seu Olavo mandou lembranças. Às vezes, recebia uma resposta breve. Obrigada. Mande lembranças a ele também.
outras vezes, silêncio. Mas manteve sua promessa de dar-lhe tempo. Uma semana após a partida de Helena, Antônio estava em seu escritório quando Mariana entrou com uma expressão preocupada. Doutor Antônio, Dona Cristina está aqui. Insiste em falar com o senhor. Antônio sentiu a irritação crescer, mas manteve-se calmo. Pode mandá-la entrar, Mariana. Minutos depois, Cristina entrava em seu escritório, deslumbrante como sempre em um vestido vermelho justo e saltos altos. Seu sorriso era confiante, como se tivesse certeza de sua vitória. Antônio, querido, cumprimentou ela, aproximando-se para beijá-lo no rosto. Ele recuou mantendo distância. O que quer, Cristina? Ela fingiu surpresa. Essa hostilidade toda é por causa daquela enfermeirazinha. Pensei que já tivesse superado esse capricho. A raiva de Antônio ameaçou transbordar, mas ele se conteve. Não daria a Cristina o prazer de vê-lo perder o controle. Helena não é um capricho, respondeu com voz gelada. E o que você fez foi imperdoável. Cristina deu de ombros, sentando-se sem ser convidada. Fiz um favor a você, querido. Aquela mulher não pertence ao nosso mundo. Imagina os comentários, os olhares, se aparecesse com ela em um evento. Nosso mundo? Repetiu Antônio com desprezo. Não existe nosso mundo, Cristina. Estamos divorciados, lembra? E quanto aos comentários, sinceramente, não poderia me importar menos. Ela o estudou por um momento, sua expressão mudando de confiança para cautela. Você está realmente apaixonado por ela, constatou, não como uma pergunta, mas como uma realização surpreendente. Estou, confirmou ele sem hesitação, e não permitirei que interfira mais na minha vida. Cristina riu, mas o som era forçado. E o que pretende fazer? Ignorar a opinião de todos? Arriscar sua reputação, seus negócios? Se necessário, sim, respondeu Antônio firmemente. Mas duvido que chegue a isso. O mundo mudou, Cristina. As pessoas se importam menos com castas sociais do que você imagina. Ela levantou-se, ajustando o vestido. Você é ingênuo, Antônio. Sempre foi. Acha que seus clientes ricos, seus parceiros de negócio, vão respeitar um homem que se casa com uma serviçal? A palavra foi dita com tanto desprezo que Antônio teve que se controlar para não erguer a voz. Helena é cuidadora de idosos, e é um trabalho mais digno e importante do que qualquer coisa que você já fez na vida, Cristina. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Como se atreve? Me atrevo porque é a verdade, respondeu ele calmamente. Agora, se não tiver mais nada a dizer, tenho trabalho a fazer. Isso não acabou, Antônio, ameaçou ela, dirigindo-se à porta. Não permitirei que arruine tudo o que construímos por causa de uma aventura. Não é uma aventura, corrigiu ele. E quanto ao que construímos, você destruiu isso há 3 anos quando decidiu me trair com Ricardo. Lembra-se dele? Seu grande amor que durou exatos 6 meses? Cristina o encarou com olhos faiscantes de raiva. Vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo, respondeu Antônio, é de ter permitido que você magoe Helena. Depois que ela saiu, batendo a porta com força, Antônio respirou fundo, tentando acalmar-se. Sabia que Cristina não desistiria facilmente. Era vingativa, manipuladora, mas estava determinado a proteger Helena de qualquer nova tentativa de interferência. Sua preocupação, no entanto, foi interrompida pelo toque do telefone. Era Jorge. Antônio, acho que temos um problema, disse seu amigo, sem preâmbulos. O que houve? Acabo de sair de uma reunião com os investidores do projeto Jardins Verticais. Estão ameaçando retirar o apoio. Antônio franziu o senho. Era um dos projetos mais importantes da construtora naquele momento. Um empreendimento sustentável que combinaria apartamentos de luxo com grandes áreas verdes e sistemas de energia renovável. Por quê? Os números estão sólidos. O projeto está avançando dentro do cronograma. Não é por isso, explicou Jorge hesitante. Pessoal, disseram algo sobre preocupações com a sua vida pessoal, afetando a imagem da empresa. Antônio fechou os olhos, sentindo a raiva crescer novamente. Cristina. Provavelmente, concordou Jorge. Ela conhece todos eles socialmente. Não seria difícil plantar a semente da dúvida. O que sugeriram exatamente? Jorge hesitou novamente.
que você se afaste temporariamente da liderança do projeto, que eu assuma como diretor executivo. Era um golpe direto. Jardins Verticais era o projeto mais pessoal de Antônio, algo em que havia colocado seu coração e alma. Combinava seus conhecimentos de engenharia com sua crescente preocupação ambiental. Ser afastado seria profundamente doloroso. Entendo, disse finalmente. Organize uma reunião com todos eles para amanhã. Quero falar pessoalmente. Tem certeza? Perguntou Jorge, preocupado. Estão bastante decididos. Tenho, respondeu Antônio firmemente. Está na hora de esclarecer algumas coisas. Após desligar, Antônio permaneceu sentado por um longo tempo, pensando. A estratégia de Cristina era clara agora. Se não conseguisse separá-lo de Helena, atacando-a diretamente, atacaria através dos negócios, da reputação, de tudo o que ele havia construído ao longo da vida. Mas se ela pensava que isso o faria recuar, não conhecia o novo Antônio, o homem que Helena havia ajudado a despertar. Estava disposto a lutar não apenas pelo seu amor, mas também por sua liberdade de escolher seu próprio caminho, sem se curvar a pressões sociais ou expectativas alheias. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Helena. Sinto sua falta mais a cada dia. Espero que esteja encontrando as respostas que procura. Aqui estou aprendendo a lutar pelo que realmente importa. Para sua surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Também sinto sua falta. Estou confusa, mas cada dia traz mais clareza. Estou quase pronta para voltar e conversar. Antônio sorriu, sentindo uma onda de esperança. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. Mas antes que pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Era Juliana, a irmã de Helena. Senhor Ramalho, disse ela, sua voz urgente. É sobre Helena. Aquela mulher, sua ex-esposa, a encontrou. O sangue de Antônio gelou. O quê? Como? Não sei, respondeu Juliana, claramente agitada. Ela apareceu na casa dos nossos pais hoje de manhã. Helena não estava, tinha ido ao mercado com nossa mãe. Mas contou ao meu pai que disse coisas terríveis, mostrou documentos, fotos. Que documentos? Perguntou Antônio, temendo a resposta. Registros bancários aparentemente mostrando transferências da sua empresa para a conta de Helena, como se você estivesse pagando por serviços. Antônio sentiu náuseas. Isso é uma falsificação, Juliana. Nunca transferi dinheiro para Helena. Sua irmã jamais aceitaria. Eu sei, disse Juliana, surpreendendo-o. Conheço minha irmã, mas meu pai, ele é um homem simples, tradicional. Ficou arrasado, humilhado. Quando Helena chegou e ele confrontou-a, foi horrível. Ela negou tudo, claro, mas meu pai estava tão transtornado que não ouviu. Disse coisas que não deveria. Antônio fechou os olhos, imaginando a cena. O pai de Helena, confrontando-a com falsas acusações, chamando-a de nomes impensáveis, tudo por causa das mentiras de Cristina. Onde está Helena agora? Perguntou, já se levantando, decidido a ir para Belo Horizonte imediatamente se necessário. Ela saiu, respondeu Juliana. Pegou algumas coisas e foi embora. Disse que voltaria para São Paulo. Quando foi isso? Há algumas horas. Tentei ligar para ela, mas o celular está desligado. Estou preocupada, Sr. Ramalho. Helena está fragilizada e agora isso... Vou encontrá-la, prometeu Antônio. E quanto à sua ex-esposa, ela não vai desistir, vai? É uma mulher perigosa. Antônio pensou em Cristina, em sua determinação fria, em sua capacidade de manipulação e destruição. Sim, concordou gravemente. É perigosa, mas não vou permitir que machuque Helena novamente. Após desligar, Antônio imediatamente começou a fazer ligações. Para o aeroporto, para seus contatos nas rodoviárias, para Jorge pedindo que verificasse os hotéis em que Helena poderia estar. Se ela havia voltado para São Paulo, ele a encontraria. Mas o que diria quando a encontrasse? Como protegê-la da fúria destrutiva de Cristina? A resposta veio a ele como um clarão. Uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão ousada que quase o assustou. Mas quanto mais pensava nela, mais certo ficava de que era o caminho certo. Pegou o telefone novamente e fez mais uma ligação, esta para seu advogado. Dr. Mendes, Antônio Ramalho.
Preciso de um favor urgente. Quero transferir 40% das ações da construtora Ramalho para um novo nome. Sim, sei que é uma porcentagem significativa. Não, não é um erro. Quero que prepare todos os documentos imediatamente. O nome: Helena Alves. Quando desligou, sentiu uma estranha paz. Sabia que estava fazendo a coisa certa, não apenas para proteger Helena, mas porque ela merecia. Era uma mulher extraordinária, inteligente, forte, compassiva. Com ou sem seu perdão, com ou sem seu amor, queria garantir que ela jamais fosse vulnerável novamente, que tivesse o poder de enfrentar Cristina e qualquer outro que tentasse diminuí-la. Agora só precisava encontrá-la e rezava para que não fosse tarde demais. A manhã da importante reunião com os investidores amanheceu com um céu excepcionalmente azul em São Paulo, como se a própria natureza enviasse um sinal de esperança. Antônio acordou cedo, preparando-se meticulosamente. Não era apenas uma reunião de negócios, era uma declaração de princípios, uma afirmação de quem ele realmente era e queria ser daqui para frente. Escolheu um terno azul marinho impecável, mas dispensou a gravata, um pequeno detalhe que simbolizava sua nova abordagem à vida. Formal quando necessário, mas sem as amarras desnecessárias das convenções sociais. Antes de sair, enviou uma mensagem a Helena. Hoje é dia de batalha, pensando em você. A resposta veio quase imediatamente. Estarei com você em pensamento. Seja autêntico como sei que é. Te amo. Aquelas 3 últimas palavras deram a Antônio a força que precisava. Dirigiu até a sede da construtora Ramalho, sentindo-se invencível. No caminho, ligou para Jorge. Está tudo preparado? Perguntou. Sim, respondeu o amigo. Os documentos estão prontos e a sala de reuniões organizada. Mas, Antônio, tem certeza disso? É um movimento arriscado. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, afirmou Antônio. Às vezes precisamos perder algo para ganhar o que realmente importa. Quando chegou ao escritório, Mariana o recebeu com uma expressão preocupada. Doutor, Antônio, todos os investidores já chegaram e Dona Cristina também está lá. Cristina? Perguntou Antônio surpreso. Ela não foi convidada. Aparentemente, o Sr. Mendonça a trouxe como consultora, explicou Mariana, desconfortável. Sinto muito, não pude impedir. Não se preocupe, tranquilizou Antônio com um sorriso confiante. Na verdade, é perfeito. Assim resolverei tudo de uma vez. Antes de entrar na sala de reuniões, fez uma última ligação. Para Helena. Ela está lá, disse sem preâmbulos. Cristina. Imaginei que estaria, respondeu Helena, surpreendendo-o com sua calma. Antônio, lembre-se, você não precisa provar nada a essas pessoas. Faça o que seu coração diz que é certo. É exatamente o que pretendo fazer, confirmou ele. Helena, quero que venha para a empresa, agora. O quê? Por quê? Confia em mim, pediu Antônio. É importante que esteja aqui. Após um momento de hesitação, Helena concordou. Estarei aí em 30 minutos. Ao entrar na sala de reuniões, Antônio encontrou exatamente o cenário que esperava. 10 homens de meia-idade em ternos caros, todos com expressões graves, e Cristina, deslumbrante em um tailer vermelho, sentada estrategicamente ao lado do principal investidor, Mendonça. Bom dia, senhores, cumprimentou Antônio com voz firme. E, senhora, acrescentou com um aceno frio para Cristina, que sorriu com falsa doçura. Antônio, querido, espero que não se importe com minha presença, disse ela melíflua. Como ainda tenho participação na empresa, achei prudente acompanhar esta discussão tão importante. Na verdade, Cristina, respondeu Antônio calmamente, sua presença é bastante oportuna. Facilita o que tenho a dizer. O tom dele fez o sorriso dela vacilar por um instante. Mendonça, um senhor de cabelos grisalhos e expressão autoritária, tomou a palavra. Vamos direto ao ponto, Ramalho, disse secamente. Estamos preocupados com os rumos que a empresa está tomando, especificamente com decisões recentes que parecem emocionais demais. Decisões emocionais? Repetiu Antônio, erguendo uma sobrancelha. Poderia ser mais específico, Mendonça? O investidor lançou um olhar rápido para Cristina antes de continuar. Seu envolvimento com uma mulher de origem humilde, seu afastamento dos círculos sociais adequados.
E agora ficamos sabendo que está investindo em uma padaria comunitária na periferia. Isso não é coerente com a imagem da construtora Ramalho. Imagem? Questionou Antônio, mantendo a calma. E qual seria essa imagem exatamente? De uma empresa que só se importa com lucro, sem responsabilidade social? De um lugar onde a vida pessoal dos funcionários é ditada por um código não escrito de elitismo? Não distorça minhas palavras, protestou Mendonça irritado. A questão aqui é a estabilidade. Seus relacionamentos pessoais estão afetando seus negócios. Este projeto, Jardins Verticais, requer liderança clara, foco total. E é exatamente o que tem recebido, afirmou Antônio. Os relatórios estão aí. Os números não mentem. O projeto está no cronograma, dentro do orçamento, com pré-vendas acima das expectativas. Por enquanto, interveio Cristina, com voz suave. Mas quanto tempo até que essa distração sentimental comece a afetar seu julgamento, Antônio? Ele a encarou, mantendo a compostura. Interessante você mencionar distração sentimental, Cristina, especialmente considerando o esforço que tem feito para interferir na minha vida pessoal. Um murmúrio percorreu a sala. Cristina manteve o sorriso, mas seus olhos endureceram. Não sei do que está falando, respondeu ela. Não? Perguntou Antônio, tirando uma pasta de sua maleta. Tenho aqui relatórios detalhados de um investigador particular que você contratou para seguir Helena. Tenho registros de suas visitas ao local de trabalho dela, a casa de seus pais em Belo Horizonte. Tenho, inclusive, cópias dos documentos falsificados que você apresentou, sugerindo transferências de dinheiro que nunca aconteceram. A cor abandonou o rosto de Cristina, enquanto os investidores trocavam olhares desconfortáveis. Isso é ridículo, protestou ela, mas sua voz havia perdido a confiança. Por que eu faria algo assim? Por despeito, respondeu Antônio simplesmente. Por não aceitar que encontrei alguém que me faz feliz, que me inspira a ser uma pessoa melhor, não apenas um homem de negócios. Houve um silêncio constrangedor. Mendonça pigarreou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Antônio, isso é um assunto pessoal entre você e Cristina, disse, tentando retomar o controle. Estamos aqui para discutir o projeto. Não, Mendonça, discordou Antônio, firmemente. Estamos aqui porque Cristina os convenceu de que minha vida pessoal representa um risco para o projeto. Estamos aqui por causa de preconceito, de elitismo, de uma visão estreita do que significa ser bem-sucedido. Nesse momento, houve uma batida na porta. Jorge entrou, acompanhado por Helena. Ela estava elegante em sua simplicidade. Vestido azul discreto, cabelos soltos, quase sem maquiagem. Havia uma dignidade natural em sua postura, que fez vários dos homens presentes se endireitarem em suas cadeiras. Senhores, esta é Helena Alves, apresentou Antônio, estendendo a mão para ela, que se aproximou, segurando-a firmemente. A mulher que amo e que, aparentemente, representa uma ameaça tão grande aos negócios. Helena os cumprimentou com um sorriso sereno, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente ao encontrar o olhar furioso de Cristina. Helena, continuou Antônio, é cuidadora de idosos. Dedica sua vida a proporcionar dignidade e conforto a pessoas em seus últimos anos. Tem mais integridade e inteligência emocional no dedo mindinho do que muitos executivos que conheço. Isso é muito comovente, interrompeu Cristina com sarcasmo. Mas ainda não explica por que está arriscando um projeto de bilhões em uma aventura romântica. Não estou arriscando nada, respondeu Antônio calmamente. Na verdade, Helena me inspirou a expandir o conceito dos jardins verticais. Além dos apartamentos de luxo e das áreas verdes, agora incluiremos um centro comunitário, concursos profissionalizantes, atendimento a idosos e uma filial da padaria comunitária Novos Começos. Os investidores trocaram olhares surpresos. Isso não estava no projeto original, protestou Mendonça. Não, concordou Antônio. É uma evolução, uma que tornará o empreendimento não apenas lucrativo, mas verdadeiramente transformador. Já fiz um estudo de viabilidade. O centro aumentará o valor percebido do projeto em pelo menos 30%. Atrairá compradores interessados em sustentabilidade social e poderá ser usado como abatimento fiscal.
Jorge distribuiu pastas contendo os estudos mencionados. Os investidores começaram a folhear os documentos com interesse crescente. Parece promissor, admitiu um deles relutantemente. É mais do que promissor, afirmou Helena, falando pela primeira vez. Sua voz era suave, mas firme. É um modelo de negócio que integra lucro e propósito. O tipo de projeto que fará diferença real na vida das pessoas, enquanto valoriza o investimento de vocês. Antônio a olhou com orgulho. Mesmo nervosa, ele podia sentir sua mão tremendo levemente na dele. Helena falava com convicção e clareza. Senhores, continuou Antônio, entendo suas preocupações, mas o que proponho hoje não é abandonar o lucro em favor do sentimentalismo. É expandir nossa visão do que um empreendimento imobiliário pode ser. E digo nossa, porque todos nós nesta sala temos a oportunidade de fazer parte dessa transformação. Ou não, completou com firmeza, porque os Jardins Verticais seguirá adiante, com ou sem vocês. Se preferirem se retirar, comprarei suas participações. Já tenho novos investidores interessados, pessoas que compartilham dessa visão mais ampla. O silêncio que seguiu foi denso. Cristina olhava de um investidor para outro, tentando avaliar o impacto das palavras de Antônio. Isso é absurdo, disse finalmente. Está disposto a jogar fora anos de trabalho, de relacionamentos comerciais, por causa dela? Não, Cristina, corrigiu Antônio. Estou disposto a transformar anos de trabalho em algo ainda maior, mais significativo. Não estou jogando nada fora. Estou construindo algo melhor. Mendonça pigarreou novamente, ajustando os óculos. Antônio, preciso admitir que os números deste novo conceito são intrigantes. Mas a questão da estabilidade permanece. Como podemos ter certeza de que sua situação pessoal não afetará os negócios no futuro? Foi Helena quem respondeu, surpreendendo a todos. Senhor Mendonça, com todo respeito, nenhum de vocês hesitou quando Antônio estava casado com Cristina, correto? E, no entanto, aquele relacionamento estava baseado em aparências, não em amor verdadeiro. Era estável na superfície, mas vazio por dentro. Ela olhou para Cristina sem hostilidade, apenas constatando um fato. O que Antônio e eu temos pode ser novo, mas é real, baseado em valores compartilhados, em respeito mútuo, em admiração genuína. Isso não é instabilidade, é a base mais sólida que um relacionamento pode ter. Cristina levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de raiva. Isso é ridículo. Vocês realmente vão ouvir essa... Cuidado com suas palavras, Cristina, advertiu Antônio, sua voz agora gelada. Lembre-se de que temos aqui provas suficientes de suas tentativas de sabotagem, difamação e falsificação de documentos. Ela parou, percebendo o perigo em sua posição. Senhores, continuou Antônio, voltando-se para os investidores, a decisão é de vocês. Continuamos juntos, com esta visão expandida do projeto, ou nos separamos amigavelmente. Não há respostas erradas, apenas escolhas. O que se seguiu foi uma hora de discussão intensa. Perguntas técnicas, projeções financeiras, análises de risco. Helena permaneceu ao lado de Antônio, participando ativamente quando o assunto envolvia o centro comunitário, impressionando vários dos presentes com seu conhecimento prático e visão social. Cristina, isolada em um canto, assistia com crescente desespero ao rumo da reunião. Seu plano estava fracassando diante de seus olhos. Um por um, os investidores que havia convencido a pressionar Antônio pareciam reconsiderar suas posições. Finalmente, Mendonça falou por todos. Antônio, depois de considerar cuidadosamente, decidimos continuar no projeto. Esta abordagem integrada, combinando luxo e responsabilidade social, é inovadora e potencialmente muito lucrativa. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Cristina levantou-se, pegando sua bolsa. Vocês são todos tolos, declarou, dirigindo-se à porta. Vão se arrepender. Cristina, chamou Antônio, fazendo-a parar. Tenho uma última proposta para você. Ela se virou desconfiada. Quero comprar sua participação na empresa, explicou ele.
Valor de mercado, mais um prêmio de 10%. É uma oferta generosa. Os olhos dela brilharam com cobiça momentânea. Por quê? Porque quero cortar qualquer vínculo entre nós, respondeu Antônio honestamente. E porque, apesar de tudo, passamos anos juntos. Prefiro que nossos caminhos se separem com um acordo justo do que com amargura. Helena apertou sua mão em silencioso apoio. Havia grandeza naquele gesto. Não vingança, mas libertação limpa. Cristina hesitou, depois assentiu rigidamente. Meu advogado entrará em contato com o seu. Quando ela saiu, houve um suspiro coletivo de alívio na sala. A reunião continuou por mais alguns minutos, ajustando detalhes técnicos antes que os investidores se retirassem, cada um cumprimentando Helena com um novo respeito em seus olhares. Finalmente, a sós, Antônio puxou Helena para seus braços. Você foi incrível, disse, beijando-a suavemente. Você também, respondeu ela sorrindo. Mas ainda não acredito que me chamou para uma reunião de investidores sem aviso prévio. Antônio riu. Foi impulsivo, admito. Mas quando percebi que Cristina estaria lá, soube que era a oportunidade perfeita para mostrar a todos quem você realmente é. Não a mulher humilde que ela tentou diminuir, mas a pessoa extraordinária com quem escolhi compartilhar minha vida. Helena o abraçou com força. Obrigada por isso. Por me ver assim. 3 meses depois, a padaria comunitária Novos Começos era inaugurada em Vila Formosa. O espaço era exatamente como Helena havia sonhado. Acolhedor, com mesas de madeira rústica, o aroma de pão fresco permeando o ar e rostos sorridentes por toda parte. Jovens do bairro haviam sido contratados e treinados, muitos deles tendo sua primeira oportunidade de emprego formal. No centro da padaria, uma placa discreta informava que o espaço era dedicado a todos aqueles que acreditam que é possível recomeçar, não importa quantos obstáculos a vida apresente. A inauguração foi um evento comunitário. Moradores do bairro, funcionários, amigos. Seu Olavo estava lá, orgulhoso como um avô, usando uma bengala nova, presente de Antônio. Sabia que vocês dois dariam certo, confidenciou o idoso a Helena, enquanto observavam Antônio conversando animadamente com um grupo de jovens aprendizes de padeiro. Ele precisava de alguém que o lembrasse do que realmente importa na vida, e você precisava de alguém que acreditasse em seus sonhos. Tem razão, concordou Helena sorrindo. Nos completamos. Para surpresa de todos, um carro simples estacionou em frente à padaria. Dele, desceu um homem de meia idade, de mãos calejadas e expressão hesitante. O pai de Helena. Ela congelou ao vê-lo, o coração acelerado. Antônio, percebendo sua tensão, aproximou-se imediatamente, colocando um braço protetor ao redor de seus ombros. Helena, chamou seu pai, aproximando-se timidamente. Sua mãe me contou sobre a inauguração. Espero que não se importe que eu tenha vindo. Pai, respondeu ela com voz embargada. Eu não esperava. Houve um momento de silêncio constrangedor. Então, para surpresa de Helena, seu pai estendeu a mão para Antônio. Senhor Ramalho, disse com dignidade, minha filha Juliana me explicou tudo. Aquela mulher, as mentiras. Peço desculpas por ter acreditado nela. Antônio apertou sua mão firmemente. Não há o que desculpar, Sr. Alves. Cristina é muito convincente. O homem mais velho voltou-se então para a filha, os olhos marejados. Helena, o que disse para você? As acusações. Jamais deveria ter duvidado. Conhecendo você toda a vida, sabendo o tipo de pessoa que é, deveria ter confiado. Me perdoa? Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Sem palavras, apenas abraçou o pai com força, sentindo-o tremer em seus braços. Era o recomeço que faltava em sua vida. Horas depois, quando a maioria dos convidados já havia partido, Antônio surpreendeu Helena levando-a até o pequeno jardim nos fundos da padaria, um espaço tranquilo com flores e um banco de madeira. Há algo que quero lhe mostrar, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Helena sentiu o coração acelerar, pensando que seria um anel. Em vez disso, quando abriu a caixa, encontrou uma chave. O que é isso? Perguntou confusa. A chave da nossa casa, respondeu Antônio. Se você quiser, claro.
Ele explicou que havia comprado uma casa em Vila Madalena, não uma mansão ostentosa, mas um espaço confortável, com um grande jardim e uma cozinha espaçosa, para você experimentar novas receitas de pão, brincou. Helena olhou para a chave, depois para o homem à sua frente. Quem diria que um encontro casual em um ônibus, em uma manhã chuvosa, mudaria suas vidas tão completamente? Com uma condição, disse ela, com um sorriso. Quero que continuemos pegando ônibus de vez em quando, para não esquecermos de onde viemos e de como tudo começou. Combinado, concordou Antônio rindo. Então, para a surpresa de Helena, ajoelhou-se à sua frente, tirando agora sim uma pequena caixa de veludo do bolso. Não planejava fazer isso hoje, confessou. Mas vendo você realizar seu sonho, com seu pai aqui, tudo parecendo se encaixar, não consigo pensar em momento melhor. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma única esmeralda que lembrava a cor dos olhos de Helena. Casa comigo? Perguntou com voz trêmula. Não pelo que tenho, mas pelo que somos juntos. Helena sentiu o coração transbordando de emoção. Sim, respondeu sem hesitação. Pelo que somos, pelo que seremos, por todos os recomeços que ainda teremos juntos. O beijo que selou aquele compromisso foi testemunhado apenas pelas estrelas que começavam a surgir no céu de São Paulo. Dois mundos diferentes que se tornaram um só. Duas almas que encontraram uma na outra não apenas amor, mas propósito compartilhado. No dia seguinte, a padaria comunitária Novos Começos abriu suas portas oficialmente. E enquanto o cheiro de pão fresco atraía os primeiros clientes, Helena e Antônio trocavam olhares cúmplices por cima dos balcões. A vida não era perfeita, nunca seria, mas era real, autêntica, cheia de possibilidades. E isso, descobriram ambos, era muito melhor que qualquer conto de fadas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Antônio tenha tocado seus corações. Como o aroma de pão fresco que preenche os espaços vazios, o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas e inspirar novos começos. Para mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que pode ser acessada clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa aqueceu seu coração como um pão recém-saído do forno, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e o poder transformador do amor autêntico. Compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais emocionou você nesta jornada de Helena e Antônio. Afinal, como o pão que é partido e compartilhado, as boas histórias ganham ainda mais sabor quando experimentadas em comunidade.